Então, pessoal, bom dia, né? Aqui está a nossa aula de orientação para a OBA, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E como vocês podem ver, a gente tem uma imagem, né? Sobre essa Olimpíada, né? Que a escola vai estar realizando, né? Então, essa aula de hoje é uma orientação, pessoal, de início sobre o que vocês vão ter que fazer na avaliação que foi entregue a vocês, que é a avaliação da OBA de 2015, certo? Né, o nível 3, que é o nível de sexto e sétimo ano, que a gente vai estar estudando, certo? Eu vou mostrar para vocês que essa é a avaliação que vocês receberam, não é? 18ª OBA, prova do nível 3, 2015. Aqui está algumas instruções básicas que vocês vão ter que preencher e as questões que vocês vão ter que responder, certo? Só que eu vou explicar como é que vocês vão ter que fazer essa prova, certo? Vamos lá. Diz assim, ó, 18ª OBA, né, prova do nível 3, 2015. Aqui, pessoal, em nota de astronomia, quem vai preencher sou eu quando a gente voltar às aulas, certo? A nossa rotina normal. E aqui a nota de astronáutica também é eu que vou preencher, somar as duas e dar uma nota final, certo? Para vocês. E aqui o meu visto, né? Aqui os dados do aluno, vocês vão ter que preencher em forma de letra de forma, certo? Por exemplo, Felipe Fonteles dos Santos, tudo em forma, né? Sexo masculino, endereço, nome da sua rua, número da sua casa, bairro, CEP, cidade e o estado, certo? Tudo isso é importante que vocês colocam, pessoal, viu? Principalmente no dia da prova, certo? Então, telefone, é importante que vocês coloquem o número de telefone de vocês ou de algum responsável. E-mail, é o e-mail que vocês usam, né? Se tiver, não é obrigatório, certo? Data de nascimento, é a sua data de nascimento, nasce em 28/5 de 1800 e bolinha, né? Aí você vai colocar, certo? Série ou ano que você está cursando. Aqui você vai colocar, professor, eu estudo no sexto ano. Aí você coloca sexto ano. Quantas vezes você já participou da OBA? Quantas vezes você já participou dessa prova? Você vai colocar aqui. Eu participei 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes. Você coloca aqui, certo? Declaro que estou realizando esta prova em 15 de maio de 2015, que foi o dia da prova dessa prova, né? Dia 15 de maio, não sei se vai ser no mesmo dia, a gente ainda não tem certeza. E a sua assinatura, você vai assinar, certo? Então aqui, dados da escola. O nome da escola, Oswaldo Marinho de Andrade. Endereço, não lembro o endereço da escola, mas é bom princípio, né? CEP 62550000, cidade de Morrinhos, estado de Ceará, certo? Observações importantes. Esta prova só pode ser realizada no dia 15/5/2015, ou seja, marca o dia da prova, se fosse marcado nessa data aí, dia 15 de maio, então ela só poderia ser feita no dia 15 de maio, né? Não pode ser feita em outro dia, pois em outro dia é ilegal. Ela pode ser feita no horário que a escola escolher e pode durar até 3 horas, certo? Além disso, não é permitido nenhum tipo de consulta a colegas, professores, material impresso ou eletrônico. Também não pode usar nenhum tipo de calculadora.
certo? Aí aqui a gente tem uma mensagem de boa Olimpíada, né? Aí vamos lá. Diz assim, a primeira questão que vocês vão ter que responder. Essa primeira questão, pessoal, vale 0,25 pontos cada acerto, certo? Aqui eu tenho 4 quadros, né? E cada uma delas vale 0,25 pontos, né? Está dizendo assim, escreva embaixo de cada quadro o nome da constelação ali representada. Para facilitar, lembramos os nomes de algumas. Aí eu já tenho, ó, Leão, Cão Maior, Cão Menor, Cruzeiro do Sul, Cassiopeia, Triângulo Austral, Sagitário, Escorpião e Órion, certo? Só 4 dessas constelações aí é que você vai usar para colocar aqui, ó. Aqui, qual é o nome dessa constelação? E dessa. E essa aqui, certo? Você vai colocar tudo. E eu vou explicar também essas constelações, certo? Eu estou explicando primeiro a prova que vocês vão ter que fazer. Na segunda questão, eu tenho 2 perguntas, letra A e B, né? Você sabe que os astros giram sobre o seu próprio eixo de rotação, e em geral, ao redor de outro astro também. Por exemplo, a pergunta letra A, que vale 0,5 ponto, cada acerto na pergunta A vale 0,25. Ao lado desenhamos a Terra e indicamos onde estão os polos norte, representado pelo PN, e o polo sul, representado pelo PS, geográficos. Desenhe sobre a Terra uma reta contínua, indicando o seu eixo de rotação, uma reta pontilhada indicando o seu eixo, onde está o equador terrestre, certo? Você vai fazer aqui na figura, certo? Um eixo de rotação, da reta contínua do eixo de rotação da Terra, e uma reta pontilhada, né, de pontinhos, indicando onde está o seu equador terrestre, certo? Na 2, letra B, né? Os trópicos de Capricórnio e de Câncer são as máximas latitudes de cada hemisfério da Terra, em que o Sol fica pino. Copiamos ao lado a figura no item anterior para que você faça uma reta contínua, onde está aproximadamente o Trópico de Capricórnio, e uma reta pontilhada, onde está aproximadamente o Trópico de Câncer, né? Aí você vai ter que fazer uma reta contínua e uma reta pontilhada, certo? A reta contínua você vai localizar o Trópico de Capricórnio e a reta pontilhada o Trópico de Câncer, tá bom? Vamos lá. Na terceira questão você vai escrever certo ou errado. Não tem aquelas questões, marque, escreva V para verdadeiro e F para falso? Só que aqui na prova você vai escrever certo ou errado, na frente de cada frase. As estrelas amarelas têm temperatura superficial de 5.000 graus Celsius? As estrelas vermelhas têm temperatura superficial de cerca de 3.500 graus Celsius? A temperatura superficial do Sol é de 3.500 graus Celsius? Estrelas azuis têm temperaturas superficiais de cerca de 30.000 graus Celsius? Algumas estrelas explodem? Você vai colocar certo ou errado. Pessoal, essa explicação aqui disso tudo eu vou estar em outro slide, certo? Quarta. Como você sabe, a Lua gira ao redor da Terra e tem uma fase em cada dia, mas em 4 dias ela recebe nomes espaciais: Lua cheia, nova, quarto crescente e quarto minguante, né? Aí eu quero que você desenhe na figura ao lado a Lua quando ela está em sua fase cheia, quarto crescente e quarto minguante, né? Desenhe e escreva o nome da fase para ganhar os pontos. Mas suponha que ela esteja girando ao redor da Terra, né? Digamos que ela esteja girando ao redor da Terra, no sentido anti-horário, certo? Ao contrário, né? Como exemplo, já desenhamos a lua nova para você e com isso já ganhou 0,25 pontos. Ou seja, você já ganhou 0,25 pontos nessa questão aí, sem ter feito nada. Agora você vai ter que desenhar a lua
na fase cheia, quarto crescente e quarto migante, certo? E escreveu nomes, viu, para a gente saber qual é. Na quinta questão, a equipe da OBA realizou o quarto encontro regional do ensino da astronomia, quarta EREA, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a 53ª EREA no Oiapoque, né? Coincidentemente, estas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é de 51 graus a oeste de Greenwich. A latitude de Porto Alegre é de 30 graus negativos, né? Significa hemisfério sul. E a latitude de Oiapoque é de 3 graus positivos, que está no hemisfério norte. A cidade de Jussara, em Goiânia, está no mesmo meridiano, pois sua longitude também é de 51 graus Celsius. Oeste, porém, está aproximadamente a mesma distância de Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é de 16 graus negativos. No mapa do Brasil abaixo, vamos indicar a localização aproximada das três cidades, certo? De acordo com essa explicação aí, pessoal, você vai localizar nesse mapa as três cidades, certo? A gente já pode ver aí que a gente tem Oiapoque, Jussara e Porto Alegre, certo? Aí na questão, deixa eu ver, vocês vão ter que... Suponha que num certo dia o sol esteja a pino na cidade de Jussara, certo? Digamos que o sol esteja na cidade de Jussara. Isso ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante, né? A gente não teria sombra se a gente tivesse Jussara, né? Nesse instante, nesse momento desse certo dia, né, o pino do sol, a gente não teria sombra. Os desenhos ao lado representam a sombra de um poste nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Oiapoque, né, no mesmo instante. Escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade, dado N a norte e S a sul, né? Você vai escrever aí, que cidade é essa aqui? E essa, qual é a cidade? Né? De acordo com a explicação lá em cima, e essa aqui, que eu acabei de explicar. Questão 6. No dia 8 de setembro de 2014, milhares de pessoas encantaram-se com a configuração de Vênus e da Lua muito próximos do céu, conforme mostra a foto de Renan Santos à direita, né? Aqui é uma foto, pessoal, que foi tirada de Renan Santos, né? De uma configuração de Vênus e da Lua muito próximos do céu, certo? Aí na questão diz assim: assinale a única alternativa correta. Ou seja, a única alternativa correta só tem uma resposta correta, certo? No dia seguinte, as pessoas puderam visualizar a mesma configuração. No dia seguinte, a configuração foi diferente porque o movimento aparente de Vênus é mais rápido que a Lua. No dia seguinte, a configuração foi diferente porque a posição aparente da Lua muda rapidamente no céu. No dia seguinte, a configuração foi a mesma, mas a fração iluminada da Lua era diferente. Você vai marcar uma resposta certa, certo? Sétima questão. Em 2014, Felipe Braga Ribas, jovem astrônomo do Observatório Nacional, descobriu, com a colaboração de outros astrônomos, o primeiro asteroide com anéis, Chariklo. O Chariklo move-se a 20 km por hora e está entre as órbitas de Saturno e Urano. Chariklo passou na frente de uma estrela conforme ilustra esquematicamente a figura abaixo à esquerda, e isso permitiu descobrir que ele tem um anel. Qual o tamanho e o raio do anel
bem com o tamanho de asteroide, etc. Né? Então, essa explicação trata-se desse aqui, pessoal, que é o asteroide que tem um anel, certo? Está entre Saturno e Urano, né? Aí a questão diz assim: a figura acima, à direita, mostra o brilho da estrela ocultada pelo charículo. Note que ela tinha um brilho constante, mas no instante A, seu brilho caiu para quase zero, né? No instante B, seu brilho foi para zero, e no instante C, seu brilho caiu pela metade. Depois ficou constante novamente. Perguntinha da sétima, letra A. Escreva a letra A, onde estava aproximadamente a estrela sobre o anel, ou sobre o asteroide, da figura da esquerda, quando ela foi ocultada no instante A. Você vai escrever na letra A letrinha A, onde estava aproximadamente a estrela, pessoal, sobre o anel, né? Você vai escrever a letra A, certo? Na letra vai escrever também a letra B e C, aproximadamente as estrelas sobre o anel, onde estava, né? Aproximadamente a estrela sobre o anel ou sobre o asteroide, da figura da esquerda, quando ela foi ocultada nos instantes B e C, né? Você vai escrever aqui nessa figura aqui, B e C, onde estava a estrela sobre o anel, né? Agora a gente começa sobre as questões de astronáutica, né? São três questõezinhas sobre astronáutica. Alguns dos foguetes brasileiros desenvolvidos pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço IAE estão apresentados na figura abaixo. Eles são utilizados para lançar cargas ao espaço. Essas cargas contêm experimentos desenvolvidos por cientistas brasileiros e financiados pela Agência Espacial Brasileira, AEB. Em seus voos, esses foguetes descrevem uma trajetória aproximadamente parabólica e retornam à superfície terrestre, caindo no mar, onde são recuperados por helicópteros. A altitude máxima alcançada denomina-se apogeu, que depende do foguete e da massa do experimento levado ao espaço. A tabela abaixo mostra o apogeu e a massa máxima do experimento dos foguetes mostrados na figura abaixo. Pronto, a gente tem aqui uma figura de alguns foguetes, né? Que aí tem o seu apogeu, que é a sua quilometragem, e a sua máxima do experimento, né? Seu peso. Em 15 de dezembro de 1965 foi lançado o primeiro foguete suborbital no território nacional. Esse lançamento ocorreu a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI, localizado na cidade de Parnamirim, né, próximo a Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Em 15 de dezembro de 2015 será a celebração, o aniversário de quantos anos do primeiro lançamento do foguete no território nacional? Né, você pode fazer uma continha do ano em que ele foi lançado, menos uma continha de subtração, né? Menos 2015, que é o ano do aniversário. Vocês vão ter que saber quantos anos está completando o lançamento do primeiro foguete no território nacional, né? Uma continha de subtração, certo? E vão colocar a resposta aí, ó, na oitava letra A. Oitava letra B. Além da CLBI, o Brasil possui o Centro de Lançamento de Alcântara, localizado na histórica cidade de Alcântara do Maranhão. Um cientista pretende realizar um experimento no espaço utilizando um foguete brasileiro. O experimento possui 400 kg de massa e precisa atingir o apogeu de 600 km. Baseado nas informações fornecidas, qual dos foguetes apresentados na tabela você indicaria ao cientista? Né? Ele precisa de um foguete de 600 kg de apogeu e 400 kg de massa. Qual é o foguete que ele vai utilizar aí, pessoal? De apogeu ele vai usar o
VS40, né? Vai utilizar o VS40 porque ele tem 640 de apogeu, quilometragem, e de massa máxima do experimento de 500, né? Aí é isso aí que ele vai utilizar, certo? Observe aí qual é a resposta. Certo? Nona. Dos cerca de 1.200 satélites em operação atualmente em órbita ao redor da Terra, 400 são destinados às comunicações. Eles percorrem órbitas circulares situadas no plano do Equador. A distância desses satélites à superfície terrestre é tal que eles giram em torno da Terra no mesmo período de rotação da Terra. Para todos os efeitos práticos, eles ficam parados em relação a um ponto fixo da Terra, situado na linha do Equador. Por isso, são chamados de geoestacionários. A linha imaginária do Equador passa sobre a cidade de Macapá, né? Ponto 1 na figura 1. Lá existe a linha imaginária do Equador, passa sobre, lá existe um monumento chamado Marco Zero, no qual tem uma longa tira metálica que representa o Equador terrestre, né? Aí a letra A diz assim, a nona pergunta. Pergunta 9, né? Voltando do 53º Encontro Regional do Ensino de Astronomia, EREA, realizado em Oiapoque, no dia 21 de setembro de 2014, fomos visitar o Marco Zero. Bruna Ceira, namorada do Leandro, estava tão feliz que ficou saltando de um hemisfério para o outro e até se deitou de braços abertos sobre a linha de latitude zero do Marco Zero, de tal modo que o seu braço direito apontou para o hemisfério norte, né? E o esquerdo para o hemisfério sul, como mostra a figura 2. Eram 19 horas e a Bruna, deitada como estava, avistou um satélite geoestacionário. Sim, ela tem ótima visão. Exatamente sobre ela, no zênite, orbitando a Terra. Este satélite está representado no ponto A da figura 3. Lembre-se de que ela estava deitada no ponto 1. A figura 3 é uma representação bem simplificada da Terra, vista de um ponto acima do Polo Norte. Faça um X sobre o ponto 1, 2, 3 ou 4 da figura 3, em que a Bruna estaria a 1 hora da madrugada. Faça um Y sobre o ponto A, B, C ou D da figura 3, onde estaria um satélite a 1 hora da madrugada, certo? Você vai fazer um X, né, no ponto da figura 3, em que a Bruna estaria a 1 hora da madrugada, e um Y, onde estaria o satélite a 1 hora da madrugada, certo? Na figura 3. Certo? Observe aí. E faça o X. Na 10ª questão, os satélites são utilizados para monitorar áreas alagadas na região do Pantanal Mato Grossense. As figuras ao lado representam esquematicamente duas imagens obtidas a partir do satélite Terra-MODIS. Uma delas foi obtida em um ano chuvoso, em 2000, enquanto a outra em um ano com pouca chuva, em 2009. As imagens obtidas pelos sensores de satélites captam a energia do Sol, que é refletida pela superfície terrestre. Os sensores funcionam como os olhos dos satélites, né, dessa forma. Quanto maior a quantidade de energia refletida pela superfície terrestre, maior vai ser a quantidade de energia que é captada pelos sensores. Na prática, as imagens são formadas por um conjunto de pontos, pixels, sendo a cada um deles atribuído a uma cor.
que varia do ponto do branco a preto, com vários tons de cinza entre eles. Quanto mais próximo ao preto, menor é a quantidade de energia detectada pelos sensores. Aí na letra A você vai fazer o seguinte: sabendo-se que a água reflete menor quantidade de radiação solar para o espaço, coloque um X sobre a imagem acima, que representa o ano chuvoso. E na B, você vai justificar sua resposta da pergunta da letra A, certo? Você vai justificar escrevendo. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a prova que vocês vão ter que fazer, certo? Não é uma prova difícil. A maioria desse conteúdo a gente viu na nossa aula de ciência, certo? E eu vou estar fazendo essa correção amanhã no mesmo horário, pessoal, 9 horas, 9h, 9h30 eu estarei lançando o vídeo da correção, certo? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Para tirar a dúvida de alguma questão que você não entendeu, eu estarei explicando sim, com certeza, né? Certo? Então, eu fico aguardando, qualquer dúvida de vocês podem me chamar, certo? Estou finalizando essa explicação dessa prova agora, certo?